Muito obrigado, Marisa, por essas belas palavras. Se não fosse todo o seu carinho, seu amor por todos nós, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Precisou desse empurrãozinho de mãe, né, para poder criar coragem para caminhar pelas próprias pernas. Boa noite a todos. Boa noite a todos assistindo através da TVCI, da FEB TV, canal 18. E o nosso tema de hoje, construindo o próprio destino. Só antes de entrarmos diretamente no tema, eu quero fazer uma correção. Todos vocês estão achando que hoje é o primeiro dia de palestra, não é? Mas, na verdade, já é o meu terceiro dia, porque a Marisa deixou eu vir ao centro nos últimos dias praticar minha palestra. Então, essa segunda-feira que acabou de passar e a segunda-feira passada, eu já vim aqui e fiz uma palestra completa para todos os espíritos encarnados, que era só eu e eles, e foi muito bom. Ninguém gostaram, não fizeram nenhuma pergunta, então quer dizer que concordaram com tudo. Não é? Aprenderam bastante. Mas eu tenho certeza que hoje aqui com vocês vai ser ainda melhor, porque eu consigo sentir essa vibração, sentimento tão bom. Então, muito bem, vamos entrar no nosso tema. Construindo o próprio destino. O nosso objetivo aqui hoje é auxiliar a cada um a entender um pouco mais, ampliar a visão um pouco mais sobre o destino e o que podemos fazer para construí-lo de forma equilibrada e feliz. E para ficar mais fácil a compreensão de como construir o próprio destino, primeiro temos que entender como definir a palavra destino, o significado dela. Porque durante esse 1 mês e meio que eu estava fazendo a pesquisa e estudando para a palestra, eu vi que, dependendo da pessoa, da religião, da filosofia, era um entendimento diferente. Então, decidimos colocar o significado para poder, daí, entrarmos diretamente ao assunto. E o significado de destino é a fatalidade a que estariam sujeitas todas as pessoas e todas as coisas do mundo. Fatalidade é sinônimo de destino, e é aquilo que não se consegue evitar. Fatalidade, aquilo que não se consegue evitar. E destino é sinônimo de sina, fado, fatalidade, como já dizemos, sorte e futuro. Então vamos adiante. Como eu disse, cada pessoa, cada filosofia e cada religião tem sua própria ideia, sua própria definição sobre essa palavra destino. Então decidimos trazer alguns exemplos para nos informar melhor. E no caso das filosofias, tem as filosofias helenísticas, que são aquelas do período da civilização grega, que vai desde Alexandre o Grande até o fim da República Romana. E para algumas das filosofias daquela época, eles acreditavam que toda a criação, todos os planetas e o universo, era a criação do acaso. E quando uma filosofia ou alguém acredita no acaso, então automaticamente não tem como acreditar em como construir um destino, porque o destino também seria obra do acaso. Para outras filosofias, eles acreditavam que tanto quanto o passado quanto o futuro já eram pré-determinados. Então, nesse caso, também zero de livre-arbítrio. Não teria como mudar. Agora, no caso de algumas religiões. Nós não vamos citar nomes nem das filosofias e nem das religiões, porque quando citamos nomes, abre espaço para algum tipo de comparação, e nós não queremos comparar a doutrina espírita com nenhuma outra filosofia, nem religião, porque, infelizmente, quando comparamos alguma coisa ou alguém, acabamos por nos colocar superior ou inferior àquela coisa, e tanto um quanto o outro não é bom. Quando nós colocamos superiores, abre espaço para vaidade, orgulho, e quando nos colocamos inferior, abre espaço para a nossa autoestima cair, e também não é bom. E tem religiões que acreditam em vários deuses, são as religiões politeístas, tem várias.
E, no caso delas, algumas acreditam que na existência de várias vidas, na reencarnação, só que acaba que eles ainda acham que os deuses são um tanto rigorosos. E é interessante que eu trabalho com uma pessoa, um grande amigo, que ele segue uma dessas religiões, e até mesmo na semana passada nós estávamos almoçando num restaurante asiático, e ele é vegetariano. E nesse dia ele pediu um pad thai, tofu pad thai, e quando ele já estava na metade do lanche dele, ele descobriu lá um pedaço de chicken, de galinha. Parecia, ele me perguntou se parecia galinha, eu achei, parece que sim, mas eu não vou provar, né? E naquele momento eu podia ver a expressão dele, ele ficou super preocupado, afoito, sem saber o que fazer agora. Ficou com raiva primeiro, foi lá e reclamou. Mas aí depois do acontecimento eu perguntei por que. Tudo bem, eu entendo que eles não seguem, que não são vegetarianos e não comem. Mas como foi um engano, por que ficar com tanto medo? E ele me explicou que a questão que eles acreditam na reencarnação, mas eles acreditam que talvez os seus antepassados podem vir a reencarnar nos animais. Então ali poderia estar comendo alguém que ele já conhecia. Mas e o problema não é só isso. Agora é o medo de ter adquirido talvez algum karma ali e para o futuro, talvez agora os deuses ficariam talvez com raiva dele. Aí eu perguntei, então, o que você vai fazer agora? Aí ele me disse que ele ia ficar agora um dia, ou pelo menos algumas horas, sem comer nada e pedindo desculpa para Deus que não foi intencional. Então, sem julgar, claro, né? Mas tem essa visão. E lembrem, nós espiritistas, nós sabemos que essa existência atual não é a nossa primeira existência, nossa primeira vida. Que nós já encarnamos várias vezes e ainda vamos encarnar muitas outras vezes. Então, é quase que garantido que já passamos em outras vidas por essas filosofias e por essas religiões. Então, não cabe a nós julgar ninguém, cabe a respeitá-los ainda. Então, vamos continuar. Agora que passamos por esses exemplos para ampliar nossa visão sobre o destino, entender melhor, vamos entender qual a visão do destino para a doutrina espírita. E, para nos auxiliar, nós fomos ao capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que é da lei, e o capítulo é da lei de liberdade. E na lei de liberdade tem todos esses itens. E eu gostaria de ir, quando nós vamos lendo e estudando, a gente vai vendo que é sensacional, do jeito que Kardec trouxe as perguntas e os espíritos superiores trouxeram as respostas, e dá vontade de pegar várias perguntas e colocar aqui no nosso estudo para poder compreender 100%. Mas a gente ficaria aqui 2 horas se fosse fazer desse jeito. Então nós fomos direto ao assunto, que é em fatalidade. E veja que é logo após livre-arbítrio. E o Livro dos Espíritos é todo em sequência. Uma pergunta, a primeira pergunta te dá informação para a segunda, e você vai adquirindo aquela experiência, aquele entendimento. E quando chega na 1019, que é a última pergunta do livro, a gente tem aquele conhecimento geral. Mas vamos lá. Então, a pergunta é a questão 851. Eu peço licença para ler a pergunta e a resposta para podermos entender melhor. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? E os espíritos superiores nos respondem: a fatalidade existe apenas na escolha que o espírito fez ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. E da escolha resulta uma espécie de destino, aí, que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu e em que se acha.
Vamos dar uma paradinha aqui. Ainda tem uma sequência essa resposta. Mas aqui nós já entendemos que está dentro da lei de ação e reação. Que o tempo todo em nossas vidas nós estamos colhendo os bons e os maus atos que semeamos no passado. E que quando alguma coisa parece fatalidade ou venha... Porque geralmente não temos como ver de onde veio aquele acontecimento em nossas vidas. A gente fala, pô, mas não fiz nada de errado até então para poder estar acontecendo isso comigo ou conosco. Mas aí entendemos aqui nessa resposta que já é alguma coisa que pode ter sido decisões tomadas antes de encarnarmos, ainda no plano espiritual. Vamos continuar a sequência da resposta. Falo das provas de natureza física, porque quanto às de natureza moral e às tentações, o espírito, ao conservar seu livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. E aqui ele fala isso mesmo, da questão do planejamento pré-encarnatório que existe. Porque muitas, talvez 5, vamos dizer que 5, no livro Os Mensageiros, de discografia de Chico Xavier, a gente entende ali muito sobre o planejamento espiritual de certos espíritos que estão vindo para a Terra, para o plano material. E lá a gente vê que o planejamento, a gente talvez pense que são muitas coisas que nós estamos decidindo lá antes de vir, mas geralmente são uma meia dúzia de coisas. Por exemplo, onde vamos nascer, quem serão nossos pais, talvez se vamos casar, se teremos filhos, quando vamos desencarnar. E essas são as escolhas feitas no plano espiritual, durante o planejamento, que tem... Quando eu conheci o Espiritismo, fazendo aqui uma ponte, e eu aprendi desse planejamento, naquela época eu estava um pouco... Eu era mais pessimista do que otimista, e ainda conhecendo a doutrina, aprendendo, ainda um pouco desconfiado, e eu aprendi sobre essa pergunta e essa resposta, eu vi, mas lá também tem todo esse planejamento, toda essa hierarquia que tem no mundo material, porque eu era um pouco contra isso, essa hierarquia naquela época. Mas, graças a Deus, hoje eu entendo que é necessário. Mas, imagine, se para construir, aqui no plano material mesmo, na Terra, se vamos construir uma casa, ou vamos fazer um planejamento para uma viagem mais longa de férias, ou comprar algo mais caro, existe todo um planejamento de nossa parte, uma logística, para poder tudo dar certo para aquilo que estamos fazendo. Então, imagine só, o planejamento reencarnatório tem que ser algo muito bem estruturado, porque é muito mais importante do que construir uma casa, comprar um carro e fazer uma viagem. Porque é uma vida que está voltando à Terra e os espíritos superiores que estão nos ajudando a fazer o planejamento quer o nosso bem. Ele nos ama. Então, falo das provas de natureza física. Essas são as escolhas que são tomadas lá. Porquanto as de natureza moral e as tentações, o espírito, ao conservar seu livre-arbítrio contra o bem e o mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Então, quando chegamos aqui, ainda mantemos o nosso livre-arbítrio. Tem agora mais uma parte, a última parte dessa resposta. E eles falam: um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir de modo a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Porém, a vontade do espírito encarnado está constantemente livre para decidir. Que é muito interessante. Porque a gente aprende que nós já sabemos que os espíritos podem dar palpite em nossas vidas, nos influenciar até certo ponto aqui no plano material, mas a escolha final é nossa. A responsabilidade dos nossos atos
é nossa. E aí vem aquela frase, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nesse ponto aqui, eu vou ler aqui uma mensagem que eu trouxe de Paulo de Tarso, que está em uma das suas epístolas aos Coríntios. Ele fala: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Isso ele falou há 2000 anos atrás aos Coríntios, mas é válido até hoje. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E muitas vezes, a maior parte das vezes, entramos em problemas que nem precisávamos entrar por querer mais do que precisamos. Aquela coisa do necessário e do supérfluo. Então temos que estar sempre estudando, refletindo, pensando em nossos próprios atos para poder evitar a influência dos espíritos em nossas vidas. Porque um espírito bom todo mundo quer. A influência, né? Uma ajuda, um palpite, mas ninguém quer de um espírito inferior. Então vamos prosseguir. Nosso lar. Para podermos entender melhor sobre o nosso assunto, eu fui ao auxílio do Chico Xavier, do Nosso Lar. Porque é mais fácil entender as coisas com a figura, com exemplo de vida real, do que só com palavras e teoria. E toda a coleção do André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que é conhecida como A Vida no Mundo Espiritual, começando com o Nosso Lar, e são 13 livros. É sensacional essa coleção, porque André Luiz, sendo o repórter do plano espiritual, ele vem nos dar a oportunidade de aprender com sua experiência o que acontece no mundo espiritual. E dessa forma podemos evitar entrar em grandes dificuldades, grandes problemas em nossa própria vida. E que é o que não aconteceu com André Luiz. Quando, na sua existência, ele não tinha nenhum depoimento do plano espiritual. Então, quando ele chegou lá, ele começou a aprender, evoluir. Ele trouxe esse conhecimento para todos nós através do Chico. E é interessante porque eu já li toda a coleção, e não só a coleção A Vida no Mundo Espiritual, mas também a Codificação Espírita, ela nos traz informações e embasamento para mudar totalmente a nossa vida. Muda da noite para o dia. E para quem ainda não leu, talvez, espero que muitos aqui já leram, talvez tudo, alguns dos livros, eu convido a lê-los, que são muito interessantes. Então trouxemos aqui alguns slides mostrando aquela fase de transição do André Luiz. Eu não sei se todos assistiram ao filme, mas é sensacional esse filme, é muito bom. Tem algumas adaptações do livro para o filme, porque o filme não era só para o espírito, era para todo o público brasileiro e internacional. Então eles tiveram que fazer algumas mudanças, mas a essência está ali ainda. E aqui agora vemos o André Luiz, logo após ele fazer a sua transição do plano material para o plano espiritual. Ele ainda está ali numa planície, observando o umbral. Para quem talvez está escutando essa palavra umbral pela primeira vez, umbral é uma espécie é um lugar criado pelas vibrações densas, as vibrações pesadas dos espíritos que desencarnam. E como semelhante atrai semelhante, toda aquela massa de espíritos que desencarnam ainda muito orgulhosos, egoístas, muito materialistas e no terra a terra, individualistas, aquelas energias densas e pesadas acabam por criar o umbral e atrair todos aqueles espíritos até ali. E olha só o que o André nos diz. Ele fala: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo e espaço. Essa é a primeira frase do livro Nosso Lar.
logo depois do prefácio. E só de observar essa imagem, dá para entender um pouco o que ele está falando, mesmo sem a gente estar lá agora. Porque é um lugar escuro, olha toda a neblina, provavelmente ali a luz do sol não entra. Ninguém provavelmente tem relógio, se tiver, quando acabar a bateria, não tem como trocar. Então, imaginem, ao passar do tempo ali, realmente deve se perder a ideia do tempo e espaço. Ele continua. Constantemente perseguido e chamado de suicida, sentia dores, fome e sede. No mundo espiritual, sentindo dores, fome e sede. E ele achava estranho ser chamado de suicida no umbral, porque ele, na mentalidade dele, ele lutou pela vida até o último momento, durante a sua doença. Vamos continuar. E aqui já é o Clarencio, um espírito amigo, resgatando o André. E esse momento do resgate de André Luiz é muito interessante, porque André relata que ele ficou, mais tarde em Nosso Lar, ele descobre, já na colônia espiritual Nosso Lar, ele descobre que ele ficou 8 anos no umbral, sem saber que ficou 8 anos lá. E somente quando ele fez uma prece sentida no umbral, não só sentida, mas de coração, e ele, sem saber no momento, mas ele estava se sentindo arrependido, um arrependimento inconscientemente, só naquele momento, e ele disse que demorou aquela oração, não fala quanto tempo, que ele conseguiu sentir a presença dos amigos espirituais, no caso o Clarencio. Mas mais tarde nós aprendemos que o Clarencio já estava ali observando o André desde a chegada, desde a sua transição para o plano espiritual. Só que o Clarencio não podia tirar o André de lá à força. O André Luiz tinha seu livre-arbítrio. Mas somente quando ele mudou a sua vibração, seu pensamento, seu sentimento, que ele realmente sentiu a presença do Clarencio, que o levou à colônia espiritual Nosso Lar. E ele diz: ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Eu sublinhei suai agora para não chorardes depois, porque aqui nós já conseguimos sentir que a construção do nosso destino requer o quê? Suor e trabalho. Não é a coisa a short term, não vai ser uma experiência que vamos construir do dia para a noite. É a vida inteira, estudando, aprendendo, a longo prazo. Continuando. Aqui já o André, bem melhor, depois de alguns dias recuperando em Nosso Lar, e ele acorda, assim, vê de frente com o Clarencio e o Lísias, e já começa a fazer várias perguntas, né? Perguntas ainda com um tom um pouco ainda arrogante, porque ele não sabia por que ele ficou tanto tempo no umbral, ele não sabia o nome até então, dizia que era um lugar estranho, com pessoas feias. E o Clarencio informa ao André Luiz: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E nesse momento o André toma um susto, porque no umbral, aquelas pessoas estranhas, da forma que ele fala, nossos irmãos inferiores, chamando-o de suicida, tudo bem, porque lá ele conseguia se defender, correr deles, e não entendia mesmo o que estava acontecendo. Mas agora alguém que queria o seu bem, chamando-o de suicida, ele meio que achou estranho. Mas aí nós vamos entender que era um suicídio inconsciente, por ele maltratar o seu corpo durante toda a sua vida, desgastos, muita comida, bebida, cigarro, e sabe mais o que lá, trouxe ele à sua morte prematura. E o Clarencio continua: já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas. Então ele faz uma pergunta ao André para ele já entrar em reflexão consigo mesmo. E o André faz essa reflexão. E ele se lembra, naqueles momentos na Terra, que ele realmente estava fazendo os abusos do corpo, que não precisavam serem feitos. E ele nos diz: meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto,
talhando-as conforme as situações. E é muito interessante aqui essa parte das máscaras ao rosto, porque enquanto na carne nós nos expressamos através da linguagem corporal, através dos nossos 5 sentidos. Vocês me veem através dos meus 5 sentidos e eu vejo a vocês através dos 5 sentidos. Mas quando chega agora no mundo espiritual, é diferente. Eles nos veem não só através dos 5 sentidos, mas tem agora o 6º sentido. Eles conseguem nos ver pelos nossos fluidos, pela nossa energia, pelo nosso corpo mental. Então não tem como esconder. E Clarence e Lisas via nisso no André, mesmo antes que o André Luiz tivesse a oportunidade de descobrir esses sentimentos ainda inferiores nele mesmo. E a conversa continua. Agora, depois da reflexão, e André começou a compreender que ele praticamente perdeu a sua última encarnação, que ele poderia ter feito o bem ainda sendo um médico, porque ele realmente ajudou várias pessoas, mas poderia ter ajudado muito mais. Então, aquele bem que ele deixou de fazer foi, de certo modo, praticamente o mal que ele fez de não ter feito o bem. Então, ele começa a se queixar. E ele diz: André se queixa arrependido que perdeu sua encarnação. Clarence ali ouvindo o André, escutando-o. Clarence pergunta se André deseja, de fato, a cura espiritual, já começando a interromper a reclamação, o lamento de André. E ao gesto afirmativo de André, continuou. Agora o Clarence continua. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Olha, pessoal, a gente pensa que espírito superior, mentor, é sempre assim, passa a mão na cabeça, né? Mas eles podem até passar nos momentos necessários. Mas vocês veem aqui, ele realmente vê que André Luiz já tem conhecimento necessário e não passa a mão na cabeça de André Luiz. Ainda fala, é melhor sair do culpismo, sair da lamentação e fazer o quê? E procurar entender o que está acontecendo com você, porque os espíritos superiores, os amigos espirituais, o tempo deles, eles estão sempre trabalhando, ajudando o próximo, e eles não têm realmente tempo para ficar no lamento, alimentando o lamento das pessoas. Então ele fala, se realmente ele quer a cura espiritual, vamos então começar a aprender o que está acontecendo para poder construir um destino melhor. Apareceu uma coisinha ali? Apareceu. Tudo bem. Continuando aqui, depois já de algum tempo em nosso lar, na colônia espiritual, nós já vimos a mudança, começamos a ver a mudança do André Luiz. Aqui já vemos que o velho André, arrogante e individualista, está se transformando no novo André, caridoso e atencioso. E conseguimos ver a expressão no rosto dele, que ele já está pensando no próximo agora. E quem viu o filme lembra que antes, ele não ajudou essa senhora na primeira vez. Ele chegou uma hora a correr dessa senhora, porque ela, meio que para ele, ela incomodava o André Luiz. Mas depois ele começou a entender que ajudar ao próximo, a caridade, é algo importante. Então aí já está aí o André dando um ombro amigo a essa senhora. Aí chega esse quadro tão bonito, que é ele finalmente encontrando a sua mãe. E esse encontro com a sua mãe demorou um tempo, porque a gente pensa, por que ele não encontrou com a mãe dele logo que chegou em nosso lar? Faz sentido, se ela já tinha desencarnado há algum tempo. Mas a gente vem a entender, através do livro, fazendo reflexões próprias, que o André Luiz precisava ainda se fortalecer para poder encontrar com sua mãe. Porque se ele encontrasse com ela logo no primeiro dia, pensem só, se ele já lamentou com Clarencio, que era alguém que ele acabou de conhecer em nosso lar, sobre a encarnação perdida, se ele encontrasse com sua mãe, ele lamentaria muito mais, porque o sentimento de mãe, ele ia encontrar conforto na mãe dele. E isso não seria bom nem para a mãe dele, porque a mãe dele ia sentir pena do André Luiz, e sentir pena não é bom. Então ele precisava se fortalecer
para poder reencontrar sua mãe e se sentir forte com o que sua mãe iria falar para ele. Aí veja isso. O pensamento é a linguagem universal. A criação mental é quase tudo em nossa vida. Essa parte é muito interessante porque, às vezes, não paramos para tentar entender a questão do pensamento, o quanto ele comanda a nossa vida. Porque antes do pensamento ainda vem os sentimentos. E nos nossos sentimentos geram os pensamentos, e os pensamentos, aí sim passa agora as pessoas a ver nossos atos. Né? Aí, por isso temos que sempre estar fazendo como Jesus, nosso mestre, ensina: orar e vigiar. Vigiar e orar. E agora, depois de ver o Humberto falando que ele faz uma brincadeira, né, que a gente gosta de vigiar o vizinho e orar para a gente mesmo. Sempre que eu falo essa frase agora, vem a frase do Humberto na nossa mente. Então a gente tem que começar a realmente parar de vigiar o vizinho, vigiar a gente e orar para o vizinho e para todos. Com isso, aprender, cuidar do pensamento. E falar em pensamento, eu trouxe aqui esse gráfico. E esse gráfico é um estudo que foi feito aqui nos Estados Unidos, e o estudo visava entender a direção dos pensamentos das pessoas. E centenas de voluntários fizeram parte desse estudo, e várias perguntas foram feitas a eles. E, dependendo das respostas, eles foram se enquadrando em cada parte desse gráfico. É muito interessante, vamos ver o que quer dizer aqui. Essa parte maior do gráfico, toda aquela parte azul ali, são as direções dos pensamentos, coisas que as pessoas pensavam que não vão acontecer. 40%. Esse não vão acontecer, vou dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, para quem gosta de assistir jornal nacional do Brasil, jornal aqui dos Estados Unidos, e é sempre muita negatividade. Infelizmente, no jornal mostra mais as coisas negativas do que as positivas. Mas vamos dizer, por exemplo, que fala no jornal que a população da Terra agora passou dos 7 bilhões e daqui a poucos anos já vamos ser muito mais, 10 bilhões, por exemplo. E tem até um relatório das Nações Unidas que diz que até 2050 seremos realmente 9,6 bilhões de encarnados na Terra. Aí, vamos dizer que a notícia, que o jornal diga que não teremos comida no mundo para todas essas pessoas. Aí eles já plantam ali aquela sementinha de preocupação na nossa cabeça. E se a gente não tomar cuidado com o nosso pensamento, a gente fica agora preocupado com aquilo. Vai passar o dia preocupado, talvez a semana, e vai. Talvez uma coisa que nem venha a acontecer. Essa outra parte do gráfico é coisas que já aconteceram. 30%. A parte cinza, o que os outros vão pensar de mim, 12%. Depois saúde, 10%. Eu vou explicar melhor essa saúde depois, que vem a ser. Porque não é a saúde preventiva de cuidar do corpo e da mente. É a saúde já do lado um pouco egoísta, que já está doente, já aconteceu os problemas e agora a pessoa está ali preocupada só no... por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? E o que sobra do gráfico é a realidade que precisa ser enfrentada. Olha, 8%. E nós vamos trocar agora aqui um pouco os labels para a gente entender melhor. A primeira parte, que era as coisas do futuro, olha só, futuro, essa parte toda do gráfico é os pensamentos relacionados ao futuro, mais medo. E em nosso lar, mais para os últimos capítulos, de novo no filme e no livro, essa parte tem no livro, não tem no filme. O nosso lar foi psicografado na década de 40. E é durante a Segunda Guerra Mundial. E tem essa parte no livro que eles falam que até mesmo os habitantes do nosso lar sentiam medo também daquele momento da guerra. Muitos dos habitantes, não todos. E o medo não é energia boa, que atrai outros pensamentos piores. E para poder controlar o medo dos habitantes, tinha naquela época, talvez ainda tem, não sei.
escolhe nosso lar para poder as pessoas aprenderem a controlar e a inverter aquela energia do medo. Muito interessante isso. A próxima parte do gráfico é passado e culpa. E 30%, imagina, é muita coisa a gente ficar ali ainda se culpando por algo que já aconteceu e não tem como mudar. Talvez algo que fizemos ou algo que outra pessoa fez para nós. Se ficou no passado, nós temos que aprender a controlar ali esse sentimento para poder transferir tanto os 40% e os 30% lá para cima, para a realidade. O que os outros vão pensar de mim é o orgulho e vaidade, que também sentimento, pensamento perdido, que não se precisa. E o saúde está aí, o egoísmo, como disse antes, que é ainda a saúde egoística. E a realidade que precisa ser enfrentada é o presente. Então, o objetivo para podermos crescer moralmente, espiritualmente e construir aí o nosso destino é conseguir mudar aí o gráfico de vivemos mais no presente, menos no passado e menos no futuro. Mas vamos continuar. Como é que está o tempo ali? Trouxemos essa figura com alguns bonequinhos ali livres e o outro ali ainda dominado, manipulado, a marionete. E tem uma pergunta agora para refletirmos. Estamos vivendo como espíritos livres? E é importante essa pergunta, porque Deus, nosso Pai, nos criou dotados de livre-arbítrio, como vimos na pergunta anterior. E o que acontece? Nós pegamos esse livre-arbítrio, muitas vezes, e abrimos mão dele. Por aqueles pensamentos lá do futuro, do passado, aqueles pensamentos que não vão trazer benefícios às nossas vidas, nós abrimos oportunidades para outros eventos agora tomarem conta de nossas vidas. E acabamos por ser manipulados. E alguns exemplos do que são essas manipulações, nós trouxemos aqui. Pode ser o consumismo, o jogo, bebidas, sexo, cigarros, drogas, dinheiro, e por aí vai. Acabamos por esquecer, como já dissemos, a diferença entre o necessário e o supérfluo. E nisso, acabamos vivendo muito da nossa vida, sim, manipulado. Se pararmos para pensar, é o que houve com André Luiz. Por ele viver aquela vida ainda muito no terra a terra, ele deixou ser manipulado por seus próprios vícios, por seus próprios hábitos inadequados, e o resultado sabemos, chegou lá daquela forma. Mais uma pergunta. Estamos prontos para desencarnar? E eu ia mudar essa pergunta para se estamos prontos para morrer, para desencarnar. Para o espírito é desencarnar, entendemos isso. E esse é um fato para todos nós. Um dia vamos desencarnar. E é uma que é das fatalidades, que realmente é uma fatalidade, que todos vamos desencarnar um dia. E o interessante é que esse momento está chegando, não é? Segunda a segunda, momento a momento. E a questão que fica é, estamos cuidando aí do nosso campo mental, de nossas energias, para podermos ou não passar pelo umbral e ir direto para o nosso lar, para o lugar menor, ou se caso passarmos para o nosso lar, que seja para trabalhar no nosso... se passarmos pelo umbral, que seja para trabalhar lá no umbral, ajudar alguém, ajudar a gente mesmo. Não é fácil. Mas vamos prosseguir. Agora chegamos na parte melhor, que até agora parece que assustei muito a vocês. Parte do umbral, definição, mas precisamos entender um pouquinho daquela parte para chegar nesse ponto. Então agradeço a paciência de todos. Então, como construir nosso destino? E eu tinha que chegar nessa parte no estudo.
e coçando minha cabeça em casa e pensando como seria para chegar nesse ponto, aí vem a intuição. A intuição está aqui. Em vez de eu mesmo responder essa pergunta, por que não perguntamos a alguém com melhor bagagem espiritual? Muito melhor bagagem espiritual. E essa cena, para quem não conhece, é do filme do Chico Xavier, da vida do Chico Xavier. E esse momento é quando o Chico encontra com Emmanuel, seu guia espiritual, pela primeira vez. O Emmanuel informa ao Chico que eles teriam todo um trabalho, uma missão espiritual juntos. E ele fala a princípio, seriam 30 livros que o Chico teria que psicografar. Sabemos que passou dos 400 depois. Mas o Emmanuel informa ao Chico que o Chico Xavier teria que seguir 3 regras para poder aquela missão ter o objetivo realizado. E essas regras podemos usar em nossas vidas para construir um destino melhor, que é disciplina, disciplina e disciplina. Mas olhem, o Chico Xavier, daquele padrão dele, sua envergadura espiritual, precisou de disciplina 3 vezes. Nós ainda caminhando, né, dando passinhos de bebê para chegar lá, precisamos de algo mais. Aí trouxemos o algo mais para nós aqui, para facilitar. E está aí, uma delas é força de vontade. E força de vontade está inata em todos nós. Todos temos essa energia construtora dentro de nós. E pensam bem, exemplos agora. Todos nós, praticamente todos aqui, vieram do Brasil, migraram do Brasil para cá. E não foi uma mudança fácil. Deixamos lá familiares. Não é fácil vir para aqui, para os Estados Unidos. Chega aqui, tem que aprender uma língua, ir para a escola, aprender a dirigir, para quem não sabe dirigir ainda. E tudo isso, qual foi a energia que utilizamos para que isso acontecesse? Força de vontade, é inata em todos nós. Para vir para o centro hoje, depois do dia de trabalho, de estudo, precisou força de vontade. Tem pessoas que não vêm ao centro, mas fazem outras coisas valiosas também, edificantes também. Eles vão para outros países fazer trabalho voluntário, né? Médicos, enfermeiros. Às vezes não ganham nada, ainda gastam o dinheiro do próprio bolso. O que precisa? Muita força de vontade, coragem. E o que acontece? Olha só, temos que ter coragem de ir mais além, vencer os medos, começar a procurar os desafios e não esperar por eles. O que acontece é que às vezes nos acomodamos. A gente acha que já viemos do Brasil para cá, já trabalhamos bastante, talvez já conseguimos comprar nossa casa, já foi para o college. Cada um está num momento da sua vida. E isso aconteceu comigo. Chegou um momento que eu falei, tá bom, né? Assim, inconscientemente. Já fiz tudo isso e entrei na zona de conforto. Mas o que acontece? Nós não somos feitos para ficar na zona de conforto. Nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, para evoluir. O nosso Pai é criador, não só da Terra, não só de nós, é criador de estrelas, de galáxias. E sabemos que os cientistas hoje já sabem que existe mais estrelas no universo visível, sem contar o universo invisível, que eles ainda não sabem enxergar. Mas existem mais estrelas no universo que grãos de areia em todas as praias da Terra. Vejam só. A criação é infinita. E nós não fomos criados para ficar aqui pregados na Terra. Um dia seremos o quê? Um dia iríamos para essas galáxias mais distantes. Como Jesus. Jesus, nosso modelo e guia, o espírito mais perfeito, o espírito de Skol, que é o nosso governador espiritual, ele fala numa das suas passagens, eu não lembro agora qual dos evangelistas disse, mas que tudo que ele fez, um dia nós o faremos e muito mais. Então, se Jesus falou isso, então quer dizer que é verdade, né? Então, vamos trabalhar, procurar construir o destino de uma forma que temos essa meta, esse objetivo em mente. Temos aquele lado de lá ainda vazio, né? O que mais podemos fazer além de ter força de vontade? Tem mais uma coisinha que podemos fazer, importante, que é mudança de hábito. E essa mudança de hábito, às vezes pensamos que tem hábito bom e hábito ruim, né? Ruim seriam os vícios. Mas
a energia do hábito, essa energia criadora que Deus nos deu, é a energia somente. E a direção que damos para ela é individual. Cada um faz o que quer daquela energia. E a questão do hábito é interessante porque hábito é a coisa que nós fazemos já automaticamente. Exemplos. Escovar dente. Já fazemos isso há tanto tempo que temos que pensar em escovar dente, mas quando começamos a escovar dente, ficamos ali pensando em outras coisas. Não precisamos ficar pensando no ato de escovar dente. Respiração é um. Todo mundo respira aqui, mas demorou anos e anos do espírito galgando do reino mineral para o vegetal, para o aminal, até chegar aqui, mas a respiração foi se automatizando esses reinos. E eu estava lendo uma notícia do Brasil semana passada e eu vi que tem um hábito que eu aprendi, que eu cometo esse hábito, não é tão bom, e eu tenho agora que corrigir, e eu aprendi com a notícia do Brasil, que está faltando água no Brasil, sabemos. E no Brasil eu aprendi que quando a gente vai reciclar alguma coisa, eu aprendi, não sei, acho que com a minha mãe, a lavar aquelas coisas antes de colocar ali na sacola reciclável para jogar no lixo, no lixão, antes do caminhão vir pegar. E isso hoje eles falam que é um desperdício de água, porque quando aqueles vasilhas vão para ser descartáveis, na área esqueci o nome do lugar, onde eles vão ser recicláveis, eles passam por uma lavagem ali já, uma lavagem química. Então, a gente lava 2 vezes e gasta água à toa. Então, é um hábito que eu cometo aqui e que agora eu sei que não precisa, então tem que lembrar de parar. Mas a mudança de hábito não é um processo, não é rápido, infelizmente, porque se o hábito que não é tão bom demorou para se adaptar em nós, agora para trocar, fazer a transferência daquela que não é tão bom para o bom, agora requer também bastante esforço. Aí eu coloquei aqui, precisa ter persistência para criar um hábito novo. O que mais? Esse hábito vai nos ajudar a sair daquela zona de conforto que chegamos a comentar antes. Uma coisa boa, uma coisa fácil para podermos mentalizar, fazer um exercício para poder aprender a implementar um hábito novo é ver as recompensas. Um exemplo pessoal. Em casa, eu nunca gostei de arrumar a cama. Desde quando eu era criança, a mãe falava, arruma a cama, e não arrumava para agradar minha mãe. Mas nunca gostei. Aqui, quando eu casei, também é a mesma coisa. Eu achava, vou sair de manhã, voltar de noite para dormir na mesma cama, chego de noite, estica a cama, deita, tudo bom. Mas a minha esposa, a Aline, falou, arruma a cama de vez em quando, nem falou todo dia, de vez em quando, né? Porque eu gosto de ver a cama arrumada. Para ela é importante, para mim, e era o quê? Falta de disciplina para mim, lá em cima, lá. Então, finalmente, agora eu já entendo, estou começando a entender, se não é importante para mim, é importante para ela. Então, faço por ela. E esse hábito já está quase 100% incorporado, assim, implementado. Porque agora, de manhã, eu já acordo, eu posso chegar... e ela, cadê ela? Ela está ali atrás, ela pode falar que não é mentira. E eu posso atrasar para o trabalho, mas eu arrumo a cama. Mas ainda tenho o que agora? Aprender a fazer comida, que não é... Exato. Não, mas E a gente vê o quê? Toda oportunidade que a gente pode fazer para agradar o próximo, agrada a gente também, nos agrada. Então, sempre que a gente deixa uma oportunidade passar, é uma oportunidade de crescimento perdida. Essa que é a questão. E que volta aqui de ir atrás dos desafios. Eu comecei a entender que agora a diferença de nós, simples mortais, para os espíritos superiores, está basicamente aqui, porque eles não esperam os desafios chegarem até eles. Eles fazem o quê? Eles vão até eles. Isso tem alguém no meu trabalho que eu realmente aprendi com ele, porque ele é tipo assim, sempre temos mentores, né? Eu tenho um mentor aqui no centro, várias pessoas encarnadas, e no trabalho as pessoas, meu mentor lá. E eu estou aprendendo a ver pelos atos dele que ele vai atrás dos desafios e está sempre crescendo. Dá para ver. Eu já conheço tem alguns anos, tem 4 anos, e dá para ver o antes e o depois, como a pessoa cresceu e está crescendo. Então, é aquilo, né? Está ali na sua cara, esfregando na sua cara. Por que não fazer também?
Então vamos lá, temos que correr atrás. E disciplina, disciplina, disciplina. Mais força de vontade, mais mudança de hábito, vai gerar o quê? Aí aqui, ó. Reforma íntima. E fazendo a reforma íntima é garantido que não passaremos por um umbral de jeito nenhum. Vamos direto para o nosso lar, seja qual for a colônia espiritual de preferência. Colônia KSSS, diz a Ana Marisa. Já está lá em construção. Quem for chegando lá já vai ajudando a construir essa colônia. E para... Agora, para podermos absorver melhor o que acabamos de expor aqui, de aprendermos, a gente trouxe um vídeo para poder relaxar um pouco, já harmonizar, preparar para o passe. E esse vídeo, talvez muitos de vocês já viram, mas é um vídeo que vale a pena ver de novo, porque é bastante inspirador. E eu peço o Walter lá dentro que apague a luz para a gente poder ver esse vídeo. Aí. Então tá. Liga o som aí, Walter. Então tá. É bonito, né? Quando eu assisti esse vídeo, eu estava no trabalho, escolhendo lá o vídeo, né? Dando uma fugidinha. E eu fiquei emocionado e comecei a chorar no trabalho. E para esconder agora dos colegas de trabalho. O olho lá cheio de lágrimas e um vem conversar, né? Olha para o lado, espera aí. Esse aqui é o nosso penúltimo slide, já está acabando. E eu quero fazer só, como é a primeira palestra para os encarnados, eu quero fazer mais alguns agradecimentos aqui. Não é coisa comum, mas a primeira vez a gente pode. Primeiro eu quero agradecer a minha esposa, a Aline, que chegou ali atrás. Ela está aí já há 10 anos me ajudando a construir meu destino. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Agradecer a família que está lá no Brasil assistindo. E o último slide, olha só. É do nosso querido Chico. Ninguém cruza nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Então essa aí é para a gente ir para casa refletir agora. Porque da mesma forma que hoje eu estou aqui para vocês, entrando no destino de vocês, vocês entraram e marcaram o meu destino. E é assim todo dia, a gente não sabe, mas como o vídeo mostrou, do sentimento que gera o pensamento, que gera o ato, ninguém sabe, mas tem alguém observando e ali passa para frente, vai passando, e o bem é contagiante e cresce. Então, vamos lembrar disso e mais uma vez, obrigado a todos e tenham uma boa semana.